palestras. É muito bom ver vocês aqui e a gente poder retomar os nossos encontros presenciais, né? Dia 21 de novembro é considerado o dia da homeopatia no Brasil. E tem um motivo para isso acontecer, né? O dia 21 de novembro é o dia que Bento Muri chegou ao Brasil. E Bento Muri, ou Benoit Mir, foi o introdutor da homeopatia no Brasil. Em que ano? 1840. Bento Muri era francês. Ele foi curado de uma tuberculose com homeopatia por um discípulo direto do Hahnemann. Lembra que os últimos anos de Hahnemann ele viveu em Paris. Então, ele vem e começa no Rio de Janeiro a fazer um atendimento de homeopatia. Ele montou uma faculdade de homeopatia, formou médicos homeopatas que se espalharam pelo Brasil inteiro. Então, assim, se não fosse ele ter tido aquela tuberculose e ter se curado, a gente não teria homeopatia no Brasil. Então, tem eventos, né, como o Walter estava falando, né, que permeiam o inconsciente e outras coisas intangíveis que a gente não faz ideia que aconteçam. Tem um encadeamento que, olhando de trás para frente, parece lógico, mas às vezes quando a gente está vivendo, a gente acha que é uma confusão danada, né? Mas o fato é que esse dia ele é representativo para nós, porque ele é o marco, né, da chegada do Bento Muri e, portanto, da chegada da homeopatia no Brasil. A homeopatia, depois de 1840, ela teve um grande avanço, né? Teve uma faculdade, depois teve outra, teve produção científica, teve congressos de homeopatia, e isso foi até o começo de 1900, os primeiros idos de 1900. Então, lá para 1916, mais ou menos, ela estava no auge no Brasil, e começaram as brigas, as disputas da alopatia contra a homeopatia, e a homeopatia acabou saindo, perdendo todos os postos de importância que ela tinha. As faculdades foram fechadas, algumas foram fechadas, outras foram transformadas em escolas convencionais. A faculdade de homeopatia hahnemanniana, a primeira faculdade que teve, que era uma faculdade que formava médicos homeopatas, ela foi transformada em uma faculdade, uma escola de medicina e cirurgia, que tem até hoje a escola de medicina e cirurgia do Rio de Janeiro. Então, depois desse prazo de mais ou menos 1920, uns quebrados, até 1970, a homeopatia conseguiu sobreviver nos movimentos não oficiais, às vezes nos ambulatórios populares, nas fazendas, né, pessoas que tinham conhecimento de homeopatia, que eram chamados de homeopatistas, né, tinham lá um livrinho de indicações, tinha uma farmacinha, eles percorriam e distribuíam, né? Antigamente, pessoas que nasceram nessa época, então pessoas que nasceram em 1920, 1930, chegaram a ter conhecimento. Então, a gente chegou a atender pessoas que falavam para a gente assim: a minha avó tratava todo mundo com homeopatia. E isso acabou se perdendo depois, né? Em 1970 a homeopatia ressurge nas práticas alternativas da contracultura, do movimento hippie, das práticas naturalistas que começaram a acontecer de novo. Em 1980 a homeopatia é reconhecida como uma especialidade médica pela Associação Médica Brasileira. E depois, em 2005, 2006, ela é transformada em política pública de saúde, através de um programa que se chama PNPIC, que é o Programa Nacional de Práticas Integrativas e Complementares. A rigor, deveríamos ter homeopatas por todos os postos de saúde do SUS, do Brasil, por ser uma política pública. Isso ainda não acontece, mas no Brasil a gente tem a homeopatia como uma forma de tratamento das pessoas que é oficial. E agora, na era pós-bolsonarista, é a perseguição agora. A perseguição sempre existiu na homeopatia.
E acho que é interessante essa fala tua agora, porque assim, eu estou dando esse contexto, né, do que é a homeopatia e por que a gente faz questão de celebrar esse dia. Mas o tema que eu queria falar hoje era sobre Hahnemann e sobre Hahnemann perante a vida. Como é que a gente tem vários vídeos, inclusive, que a gente fez até nos outros anos, no dia da homeopatia, a história da homeopatia, a história do Hahnemann e tudo. Então tem coisa para pesquisar, quem tiver interesse. Né? Agora, uma das coisas que o Hahnemann sofria muito era a perseguição. O próprio Hahnemann sofria perseguição. Ele mudou-se de cidade mais de 30 vezes. Numa das mudanças que ele teve que fazer, na correria, fugindo, ele teve um acidente da carruagem, morreu um filho e outra filha fraturou a perna. Então eram perseguições muito cruéis que ele vivenciou, e é como se fosse assim, fôssemos fazer uma constelação da homeopatia. Tá no roteiro de que a gente não vai ser compreendido mesmo. Né? Tanto a homeopatia não é compreendida, ela é perseguida, às vezes no ambiente familiar a gente se trata com homeopatia e nossos parentes próximos, as pessoas queridas não concordam, ou até criticam, ou até brigam com a gente porque a gente fez essa escolha, e no entanto tem fundamentação para ser. Né? Então, hoje eu não vou falar sobre a fundamentação científica da homeopatia, que tem, né? Embora uma das críticas seja isso, mas vamos falar sobre o Hahnemann, né? sobre a forma que o Hahnemann tem de olhar a vida. E o que é que isso tem a ver com a forma da gente também escolher fazer homeopatia. Um dos textos, né, que eu acho interessante da gente ler, não acho que eu não vou ler, eu pensei em ler, mas é comprido, e a gente pode deixar disponível para quem quiser. É uma carta que Hahnemann escreve para Montfayat. Vou falar resumidamente aqui, para vocês verem como é que era a forma do Hahnemann de lidar com as questões da vida. Né? O Montfayat escreve para ele, mais ou menos ali em 1800, o Montfayat tinha 42 anos e ele estava com estafa, ele estava trabalhando demais. E o Hahnemann escreve para ele, e ele escreve para ele assim, ele já começa a carta dizendo assim: o ser humano não foi feito para trabalhar demais. Assim, já começa indo diretamente ao ponto. Se ele faz assim, por ambição, por amor ao lucro, que a gente poderia até dizer que são motivos não tão dignos, mas ele continua, ou por qualquer outro motivo louvável. Nossa, eu tenho que trabalhar como voluntário na igreja, não sei das quantas, mesmo que eu estou assim, exausto, não aguento mais o trabalho, estou com estafa, mas eu não posso deixar de ir. Você está se colocando em oposição à ordem da natureza. E ele segue nesse tom a carta, sabe? Ele vai colocando que assim, olha, se você trabalhar demais, ele é o alfaiate, né? Se você trabalhar demais, o que vai acontecer? Você pode vir a morrer. Você acha que os seus clientes gostariam que você morresse? Não. Então, eles podem estar presos numa certa ideia de que eles precisam urgentemente dessa roupa, assim, para ontem, e você tem que ir na correria resolver essa história. Mas talvez não seja assim. E olha, digo mais, se você morrer, sabe o que vai acontecer? Eles vão achar outro alfaiate. Se não tão bom quanto você, mas vai ser dar para o gasto. Então vai servir para quê você trabalhar tanto, essa correria desenfreada da vida e acabar com a sua saúde? Quando você vai ver, seu pulso está acelerado, seu coração está batendo rápido, você está nervoso, opa! Troca aqui, se a gente faz essa correria louca do dia, e olha, 1800, né? Nada a ver com hoje. Assim, e aí, como é que você está? Correria, né? Correria. Estamos aí trabalhando demais, e não dá tempo de parar um pouco. O Hahnemann fala nessa carta: você não tem tempo de parar. Você não tem. Como assim você não aproveita com calma, com serenidade, com tranquilidade a sua vida?
Você vai morrer se você não fizer desse jeito. Precisa ter um certo grau de indiferença com as coisas, o alemão diz. Então assim, alguém fez alguma coisa que te incomodou, deixa pra lá. Você vai ficar nervoso com aquilo pra quê? 1800, tá? Evoluímos bastante. Tem gente que não. Mas se eu não trabalhar, eu não tenho dinheiro. Se eu não trabalhar, como é que eu faço? Não vou poder comprar as coisas que eu quero. Então. Mas para você viver bem, com dignidade, com saúde, de quanto realmente você precisa e do que realmente você precisa. Você viver com simplicidade, com moderação, não significa que você não possa ter as coisas. A gente aqui, pode ter um carro? Pode. Agora, se eu tiver que dar meu sangue, minha vida e tudo para poder ter um carro e depois sustentar ele, para quê? Talvez isso não está contra a ordem da natureza. Eu posso talvez andar de outro meio de transporte que não seja um carro. E aí, se isto me faz mal, por que razão eu continuo seguindo para um caminho que me faz mal? Então ele fala, economia, limitação de supérfluos, usar com sabedoria o que a gente tem, os recursos que a gente tem, e o principal recurso que a gente tem é a nossa vida. Aí tem outra fala dele que é bofetada na cara também, né? Seja mais prudente, pense primeiro em si mesmo. Mas o Nani não é egoísta, está ensinando a... Cadê o altruísmo? Que a Luciana falou, tem que ajudar as pessoas, eu tenho que pensar primeiro em mim mesmo? Como assim? Alguém já andou de avião aqui? Já viram a comissária de bordo explicando? Espero que ninguém tenha precisado usar aquele treco, né? Mas ela explicando quando cai aquela mascarazinha, né, que despressuriza a cabine do avião, em quem que você põe primeiro? Em você. Se você não cuida de você, como é que você pode cuidar de quem quer que seja? A gente estava conversando outro dia com uma pessoa que a sogra precisou ficar internada por conta de um Alzheimer muito avançado que cursava com uma agressividade muito grande e a família não deu conta. Eles não estavam, ela que cuidava, não estava mais dormindo. Era todas as noites acordada. E assim, com um sentimento de culpa muito grande por ter colocado aquela pessoa numa casa de cuidadores, terceirizar, né, os cuidados dela, embora ela continue vendo, visitando, enfim, não perdeu, abandonou, jogou no asilo, fechou. Mas assim, só que ela consegue, agora ela não conseguia dormir, mas por sentimento de culpa. Então, pera um pouquinho, vamos ler a carta para ela assim. Você precisa cuidar de você. Se você não está conseguindo fazer isso, lembra do motivo louvável lá de trás? Ele falava do trabalho, mas é para qualquer coisa na vida. Se a gente não dá conta, a gente respira e aceita. Tá bom, eu não dou conta. Então como é que eu faço para resolver esse problema na minha vida? De que jeito que eu vou conseguir dar conta? Então isso também é sabedoria. A gente olhar para a nossa vida e perceber o que é que a gente está fazendo que não devia estar fazendo. O que é que está fazendo que os outros estão querendo que a gente faça. O que é que a gente está fazendo que não faz parte do nosso propósito de vida. E por que a gente está fazendo isso? Veja, ele ainda não deu nenhum remédio para o paciente, né? E o que a gente vê hoje em dia? A pessoa está com burnout. Aí ela vai no psiquiatra e toma lá um remédio para burnout. Vez por outra ela tem um afastamento de 15 dias do trabalho. Talvez ela precise pedir demissão desse trabalho. Todos os dias nós que atendemos, a gente atende pessoas que vêm falando assim, meu trabalho está difícil, não estou aguentando mais, está complicado, sei lá, não tenho mais horário, sabe? Agora meu celular toca à noite, de madrugada, o chefe não quer saber o que eu estou fazendo, sabe? É feriado, é o que for.
seja prudente, pense primeiro em si mesmo, deixe de lado tudo que for secundário e sem importância para você. E se porventura afirmar em nome da honra que faz parte dos seus compromissos, produzir mais do que for bom para suas forças físicas e mentais, mesmo assim, por amor a Deus, não se deixe levar a fazer o que é contrário ao seu próprio bem-estar. Não aceite elogios, ou melhor, a corrupção dos elogios. Nossa, sem você, o centro espírita não funciona sem você. Você tem que continuar vindo aqui de todos os dias da semana. Não. Por exemplo, né, podia ser em qualquer lugar. Podia ser no orfanato, na casa de caridade, na igreja, sei lá, distribuindo sopa na rua. Não. Se está no meu limite, se está no meu sabe, eu consigo gerenciar a minha força, dormir bem, me alimentar de uma forma adequada, e está sobrando essa energia, eu consigo fazer isso, e é importantíssimo, porque senão não é só questão de não fazer caridade ou não, é questão que eu vou ficar doente. Sabe, de começo eu estou doente. Veja, o começo dessa carta foi porque o Alfaix estava doente, né? Doutor Paulo, essa carta você disse que vai deixar disponível ou está em algum link que a gente... Esta carta, a gente pode deixar disponível. Sim, a gente pode publicar e deixar na internet, ou deixar no WhatsApp, todo mundo é linkado no WhatsApp, aí manda para vocês no WhatsApp, a gente pode deixar também. É uma carta, até certo ponto famosa, ela está numa coletânea de livros que se chamam Escritos Menores do Hahnemann. Tem os livros clássicos da homeopatia e tem os escritos menores que são às vezes coletâneas de cartas que ele escreve, coisas que não tem um grande volume, mas sempre tem um ensinamento, né? Ok, obrigado. Que tal essa fala agora? Desfrute com a mente e o corpo tranquilos, e é por causa disso, essa é a razão para que o homem está no mundo. Todo mundo aqui está com a mente e o corpo tranquilo? Está todo mundo sossegado, de boas? Então, se não está, por quê que a gente não está? Não, você não faz ideia, Paulo. Olha a minha vida, olha os meus problemas. Assim, não. Tá bom. Veja, aqui não é a gente menosprezar os problemas. Aqui é saber assim, tá bom, todos nós temos as nossas questões, todos nós temos as nossas dificuldades, todos nós temos, às vezes, sabe, tempestade de problemas que vem de repente e a gente é levado, porque afeta a gente, porque afeta pessoas queridas nossas. Como que a gente resolve esse problema? Porque se fosse insolúvel, seria injusto do ser humano. Então nós temos condições de resolver esses problemas. Pode ser que a gente precise de ajuda, né? Estamos aqui também para isso, né? Mas, ou às vezes a gente precisa, sempre, uma das coisas mais importantes que a gente tem é a gente se conhecer. E a gente olhar para dentro, igual eu estava falando aqui para a carta, e olhar para ela e falar assim, olha só, o que realmente é importante na sua vida? Por que realmente que você está sofrendo? E aí a gente vai identificando as respostas e vai podendo trabalhar naquilo. Sem saber por que a gente está sofrendo, a gente não consegue nem fazer nada. E segue, tá? Não vou continuar na carta não, porque eu queria falar, aproveitar esse gancho e falar de outras coisas. Conhece-te a ti mesmo, que é o que eu acabei de falar, é uma máxima dos gregos antigos. Estava escrito, era um dos ensinamentos que estava escrito no templo de Delfos, que era um local onde se faziam os atendimentos, digamos, eu ia falar atendimentos médicos, mas não é bem isso que acontecia lá, porque era o atendimento da pessoa. Né? A gente estava conversando agora, né, esses dias, né, no cursinho que a gente fez de homeopatia, já está no ar, né? Então o Walter falou sobre isso, sobre a consulta homeopática, onde a pessoa ia para o templo, a pessoa dormia lá, né, o Hipnos que falou, tinha um sonho,
Enquanto isso não acontecia, ela não estava apta a passar por um consulente para dar a prescrição. E tinha as frases que estimulavam a pessoa a observar as coisas da vida. A mais famosa que ficou para nós é essa: conhece-te a ti mesmo. Mas tem outras também. Na verdade, tem 147 frases. Mas uma outra que é muito, muito comum e muito forte para nós é: nada em demasia. Ah, nem o trabalho? Então, nós estamos começando sobre isso, mas não é só sobre o trabalho. Comida em demasia, descanso em demasia. O Hahnemann fala: não pode dormir demais, e nem de menos. Então, o que é importante para você, o que é bom para você. Aliás, seja grato, é outra frase que está lá. Seja grato. E tem um monte, né? Não maldiga seus filhos. É interessante. Mas, então, o Hahnemann, ele tem uma forma muito particular de olhar a vida. Ele teve uma criação bastante disciplinada. O pai dele era um pintor de porcelanas e que queria que ele fosse um pintor de porcelana. Ele queria que ele estudasse um pouco mais do que ele havia estudado, embora ele não fosse, o pai do Hahnemann não fosse uma pessoa inculta. Ele até escreveu um tratadozinho sobre a arte de pintar porcelanas. Então não era um qualquer. E pintar porcelana aquela obra de arte da porcelana, não é um trabalho braçal para qualquer um. A pessoa tem que ter, é um artista fazendo. Então ele nasce numa família de artista que preza o conhecimento e que tem disciplina para fazer as coisas. E o pai queria que ele fosse comerciante. E o que o Hahnemann faz? Fala não para o pai. Ai meu Deus, isso é complicado, né? Fala não para o pai. Ele não foi ser comerciante, ele foi estudar. Aí o pai fala assim: não temos dinheiro para você estudar. Não tem problema, ele já conseguiu. Você foi trabalhar para um nobre que tinha uma biblioteca, ele aprendeu línguas, sabe, um sujeito genial, começou a ganhar dinheiro ensinando francês e grego e francês, acho que essas duas línguas, para um jovem ali que pagava para ele pelas aulas. Então assim, ele falou não para o pai, ele foi ser médico, sabendo que não tinha condições financeiras para fazer isso, mas era o propósito dele, né? Quantas vezes a gente está falando sim, ok, e continua fazendo coisas que não foi a gente que escolheu para a nossa vida e que nem é nosso propósito, mas a gente continua. Hahnemann foi criado numa casa evangélica. Então ele recebe os ensinamentos cristãos. Embora nos livros, mesmo nos escritos menores e em todos os outros, a gente não tenha nenhuma referência direta ao cristianismo, à religiosidade ou qualquer tipo de fé religiosa, até ao contrário, ele evita de falar isso e diz que os pacientes, as pessoas, né, ele fala como médico dizendo como deveria ser a prática médica na maior parte dos textos dele, que as pessoas devem se expressar a sua espiritualidade. Esse é um ponto. Mas a espiritualidade e a amorosidade está presente em tudo que ele faz. Não tem um texto do Hahnemann onde ele não coloca palavras como assim, a bondade do Criador, e coisas assim, que falem a alma da pessoa, que façam com que a pessoa consiga perceber que ela não está desamparada nesse mundo, além de ter o médico cuidando dela, mas tem uma ordem maior nesse universo que também dá suporte. Então veja, ele nasce num lugar certo, na hora certa, numa família certa, e ele explora as possibilidades que ele tem desde sempre. Quantas vezes a gente deixou passar possibilidades de crescimento pessoal? E não é para falar isso para a gente falar assim: nossa, que vida ruim a minha. Não. É olhar assim: se eu estou seguindo o propósito, eu estou feliz com as coisas que eu faço na minha vida. Se eu não estou, eu preciso olhar para isso. E principalmente, se eu estou fazendo coisas que não queria estar fazendo e não são meu propósito de vida, dá para mudar. Mas tem que falar não para alguém. Muito bem.
Hahnemann. Com relação a coisas da vida, eu vou fazer um apanhadozinho que eu anotei de vários livros diferentes do Hahnemann, dos escritos menores, do órgão, do doenças crônicas. Para quem não conhece esses nomes que eu estou falando, são livros básicos da homeopatia, onde o Hahnemann fala sobre a arte de curar. E veja, são coisas que não dizem respeito a você ir lá e tomar um remédio. Na verdade, ele fala claramente, a senhora tem duas situações quando a gente avalia o estado de saúde de uma pessoa. Tem aquela situação na qual a gente vai precisar dar o remédio, que ele chama de as doenças verdadeiras, as doenças que precisam de medicação. E tem a situação que a gente está diante de um obstáculo à cura, onde o que a gente precisa fazer é mudar alguma coisa nos nossos hábitos, na nossa vida, no nosso direcionamento, e fazendo isso, talvez eu não precise nem de remédio. Então, coisas do tipo, como é que o Hahnemann fala sobre relacionamentos, afetividade, família, comunidade? Ele fala assim, espalhado nas obras, assim, você tem que banir da sua vida relacionamentos tóxicos e prejudiciais. Quando eu li, falar a verdade, que um monte de coisa foi tapa na cara, né? Se alguém estiver se sentindo junto comigo, estamos juntos. Você está num relacionamento prejudicial, moral ou psiquicamente prejudicial, vamos conversar por que você está aí ainda. Isso daqui é um enorme obstáculo para manter a sua saúde. Da mesma forma como passar com pesares, contrariedades ininterruptas ao longo da vida, isso ou deve ser evitado ou deve ser resolvido. Manter atitude de calma, de serenidade, frente às demandas da vida. Nossa, mesmo maiores problemas, a gente já falou, né? Ignorar aborrecimentos, não deixar que manipulem seu tempo. Olha que coisa interessante. Isso daqui, que a medicina antiga, ela é desatualizada. Esses são alguns pontos relacionados, né? Outro tópico que a gente abre, assim, com relação à saúde. Com relação à saúde, quanto mais remédio você usa, pior é a sua saúde, regra geral. Mas eu só uso remédios caseiros. Então, quanto mais remédios você usa, pior é a sua saúde, mesmo remédios caseiros. Então, isso não é para acontecer. É o mínimo possível de remédios. E às vezes você tem que resolver questões da sua vida. E não é tomar um remédio para banalizar aquilo e ficar normal. Mas também produtos com cheiros fortes, perfumes com cheiros fortes, até plantas com perfume no quarto, com cheiro forte, isso daí tem que ser evitado. Né? Eu gosto, então tem que deixar de fora, para você não ficar respirando isso. Qualquer coisa que tenha função medicamentosa que entre no seu corpo, isso pode prejudicar a sua saúde. Então, na simplicidade, para manter a sua saúde, para viver bem, evita essas coisas. É o que o Hahnemann fala. Ter uma saúde mental equilibrada, sem motivos para ter raiva, sem motivos para se mortificar pelas coisas, ter uma saúde física adequada, inclusive a sexualidade. E às vezes é uma coisa que na consulta as pessoas não falam, né? Falam assim, como se não fizesse parte da vida da pessoa falar sobre a sexualidade. Né? Você acabou de falar aquilo. Você está feliz com a sua sexualidade? Né? Às vezes a pessoa tem vergonha de falar. Outro dia eu estava brincando, né, com uma paciente evangélica, né? E ela fala assim, eu não falo dessas coisas não, porque isso aí é coisa do demônio. Eu falei, peraí, mano, eu não sou evangélico, mas vamos conversar sobre isso. Quer dizer que Deus criou você todinha, uma hora que chegou ali, ele deu pro demônio criar. Essa é a questão. Acho que tem alguma coisa errada nessa argumentação. Vamos conversar mais sobre isso, né? Acho que foi tudo Deus que criou, não foi? Então, agora, o uso que a gente faz disso é outra questão. Como qualquer coisa, o uso que a gente faz na nossa vida, né? Uma faca é boa ou é ruim? Depende do... Então, não depende, a faca é uma faca. Quando eu falo se ela é boa ou se ela é ruim, eu aí estou colocando um valor. Aí depende. Se eu uso ela para fazer uma coisa boa, para cortar um bolo que está ali, ou se eu uso para ferir uma pessoa, mas isso não depende da faca. Isso depende de quem está fazendo uma ação usando essa faca como um objeto. Então,
por si ele não é bom nem ruim. Outro dia atendi um menino, olha só, um moço, e ele estava com uma alergia muito grande nas nádegas. E aí ele estava falando assim, porque eu estou com uma alergia. Eu não entendi, aonde é que você está com alergia? Não, eu continuei sem entender. Não, é porque eu não falo esses nomes em voz alta. Esses nomes quais? A gente provocou, ele provocou, a gente continua, né? Mas é curativo para ele, sabe? Imagina um moço de 15 anos que não consegue falar nádegas em voz alta. Então, isto também faz parte do tratamento dessa pessoa. Sabe? Ficar em paz, calmo, sereno, feliz inclusive com o corpo que tem. A maior parte das pessoas que a gente vê tem insatisfeito com o corpo. Então você vê a molecada, né, adolescente, tá lá, fica de blusa comprida, capuz e tal. Tem uma fase que é normal, cresce demais, tropeça nas coisas. A gente que cresce muito, então eu sou um desastre, né? Porque pegar copo, derrubar, essas coisas aconteciam. Acontece ainda às vezes, eu acabei de tropeçar na cadeira. Mas a gente olhar para nós mesmos e acharmos, eu olho a minha imagem no espelho, acho feio, ridículo, não merecedor, e coisas assim, opa, temos que resolver isso. Cadê a felicidade na vida? Né? Bom, outro tópico que o Hahnemann fala, moradia. Ele falava de morar em pântano. A gente aqui na cidade, né, de São Paulo, a gente tem poucos lugares que a gente poderia comparar com um pântano, mas tem. Agora, lugares muito barulhentos, lugares muito ruidosos, né, poluição sonora, lugares muito poluídos, poluição atmosférica e tudo, isso não é um lugar bom para morar. A gente não deveria morar nesses lugares. E às vezes, nem é tão mais caro o aluguel naquele lugar ou o aluguel em outro lugar. Mas a gente é bloqueado e não consegue compreender quão isso pode ser prejudicial para a nossa saúde. Uma época, atendendo no posto de saúde, tinha uma criança que tinha crises de asma muito recorrentes. E essa criança morava num porão, sem janela, com umidade e mofo. E aí eu perguntando para a família, é casa própria de vocês? Você não é alugado. E se, talvez, não sei, alugasse um outro lugar que batesse sol? Será, doutor? Então precisamos procurar, né? Mas não é fácil alugar outro lugar. É bem mais fácil do que a gente ter que vender a casa e comprar outra, né? Hoje tem que pagar um tratamento milionário para menino. Então, não é só pagar o tratamento milionário, mas e a qualidade de vida? Mas vai prejudicar tanto que vai acabar. Percebe? Então tem coisas assim que você pode dar remédio, tratamento e tudo mais, mas ele continua num lugar, veja, num lugar físico. A gente estava falando de lugares emocionais que a gente não consegue sair. E agora vem para um lugar físico que a gente não consegue sair. Não? Alimentação, a gente já acabou conversando um monte, né? Mas a regra geral é a seguinte: sem excessos. Nada de excesso. Sabe? E quando vem a perturbação, isso é sintoma para a gente tratar. Você fala, estou comendo muito doce. Ah, tá, então isso a gente anota, porque isso é importante. Não, estou comendo muito salgado, isso é importante. Mas se no meu dia a dia eu habitualmente faço isso e sou condescendente com isso, inclusive isso é um problema. O Hahnemann, ele era de uma família disciplinada, né? Ele teve disciplina. E tem uma questão no tratamento do Hahnemann que ele fala, é que ele exige disciplina também das pessoas. Ele exige disciplina do paciente. Então ele fala assim, olha, no teu caso, você vai ter que controlar, sei lá, você vai ter que diminuir o seu uísque diário. Não é bom para você tomar um uísque todo dia. O paciente pode não conseguir, e com a ajuda do médico, seguir adiante no tratamento para isso. Tem recursos para a gente tratar casos de alcoolismo e tudo mais. Mas se o paciente diz, eu não quero, o Hahnemann diz, então vá procurar a sua sorte. Porque a gente está fazendo de conta. Eu faço de conta que eu estou te tratando. Você faz de conta que eu estou te tratando. Mas de verdade você não está sendo tratado. E nem quer ser tratado. A gente conversou sobre isso já várias vezes em reuniões assim, sabe? Eu não sei se eu tenho ainda essa clareza do Hahnemann de falar assim, o paciente chega e fala assim, não quero fazer, suas orientações fazem sentido até, mas eu não quero fazer. Então tá bom, procura
outra possibilidade, né? Às vezes a gente acha que pode, com o tempo, né, a pessoa pode entender um pouco. Na verdade, às vezes acontece mesmo, sabe? Com o tempo, alguma coisa acontece na vida da pessoa que ela passa a entender que ela pode ter uma vida melhor. Exercícios físicos já está falado aqui, né? O Hahnemann diz, principalmente se você for estudante ou trabalhador que usa muito o cérebro, fica hoje em dia fica numa mesa, computador, relatório, não sei o que, consultas, etc. Você tem que fazer atividade física, aliás, passear na rua todo dia, ao ar livre, num parque, tem que ser todo dia, ele falava. Fazer atividade física moderada também. E se você trabalha muito desequilibradamente no mental, você tem que dar uma força, rachar lenha, né? Tem que ir lá fazer exercício físico para movimentar o corpo. Então, a gente tem músculo, né? A explicação agora científica, médica, a gente tem músculo, a gente tem osso também. Não é o osso que sustenta, ele é uma parte, mas ele é muito complicado deixar a sustentação do nosso corpo no osso e na articulação. Vai ter dor, vai ter dano na articulação. O músculo segurando, a gente não precisa treinar para Mister Universo, Olimpíadas, não é isso não. Mas é o nosso corpo, a gente precisa ser sustentado. Tinha uma professora de yoga que falava assim, se nem você se aguenta e se sustenta, você quer que os outros te aguentem? Bom, e é isso, né? E finalmente, né? Lazer. Mas tu pode ter lazer? Pode. O passeio, por exemplo, é um lazer. Uma atividade de dança, uma reunião, uma conferência que não seja muito cansativa, então a gente já termina. Isso pode. Coisas que fazem bem para a tua alma, para o teu espírito. E você deve fazer isso. Né? Agora, excessos ou coisas que não te fazem bem, não. E a autorrealização e a espiritualidade está em toda a obra do Hahnemann. Tá? Viver com mais alegria, mais sabedoria, desfrutar de uma mente, de um corpo tranquilo, viver com calma e moderação, ter momentos de paz, ter momentos de tranquilidade, deixar as coisas fluírem com naturalidade, cultivar felicidade e contentamento. Esse eu vou ler todos, tá? Venerar as belezas da natureza e da vida. Então, se eu contemplar a criação, o universo, e me maravilhar com isso faz bem para a minha vida? Então, faz. Ser compassivo e humanista. E acho que eu fecho a nossa fala aqui, depois a gente abre, né, para as perguntas, com um link daquilo que a gente estava conversando sobre o que é ter saúde, a definição de saúde. O filósofo é o Bauman, que mostra que uma fala desse filósofo é de que a gente tem uma definição de saúde pautada pela negatividade, né? Você faz exames e os exames não tem nada, não deu nada, então portanto está tudo bem. E quando deveria ser pautada pela possibilidade, pela positividade de você conseguir, ficou doente, ficou ao seu estado de saúde. Esse é um filósofo falando. Mas o Hahnemann ele tem uma definição de saúde que ele coloca no parágrafo 9 de um dos livros mais básicos que tem de homeopatia, que é o órgão. Ele fala assim, veja, desculpa, antes disso vou falar da definição de saúde tradicional. Então, se que alguém não conhece, é o completo bem-estar físico, social, psíquico, bio, qualquer coisa, ou ausência de doenças. Então, assim, não existe, né? É uma definição totalmente irreal, porque não existe uma definição de saúde que se sustente desse jeito. O Hahnemann, ele coloca da seguinte maneira: no estado de saúde, o seu corpo está em equilíbrio, os seus órgãos, as suas funções estão em equilíbrio. Mais ainda, o seu psiquismo, o seu emocional está em equilíbrio. Está tudo em harmonia, de tal modo que você consegue se dirigir para os mais altos fins da sua existência, os seus propósitos de vida. Então eu posso até ter uma artrite,
mas se aquilo não atrapalha e não é um obstáculo para que eu consiga enxergar os propósitos de vida e andar até eles, encaminhar minha vida para eles e ser mais feliz, mais calmo, mais sereno e ser um merecedor de estar vivo, sabe, sem nenhuma conotação de pecador ou ímpio, qualquer coisa assim, mas sabe, de olhar para a vida e falar assim, ufa, sim. Então aí eu estou pensando nisso. É isso, gente. Então, obrigado por vocês estarem aqui. Obrigado.